A gente vai falar um pouco aqui sobre alguns detalhes rápidos. Então, vamos lá. Meu nome é Eduardo Arcos, delegado de polícia, professor de direito penal, mentor na preparação para concursos públicos e professor de peças práticas. E eu vou trazer umas dicas aqui para vocês rapidamente. Vamos lá? O primeiro passo é identificar qual é a peça que tem que ser redigida. Às vezes o aluno ele fala assim, mas eu já sei fazer a peça é tranquilo para mim, já tem a estrutura pronta na minha cabeça. Mas o grande problema é, redigir a peça não é tão difícil. O mais difícil é você identificar a peça que tem que ser redigida e saber exatamente quais são os detalhes dessa peça, tá? Então, primeiro ponto é você identificar essa peça. E para identificar a peça, precisa questionar alguns pontos. Eu sempre digo o seguinte, na hora de fazer uma peça prática, você precisa conversar com a prova. O caso concreto, ele traz elementos que são elementos característicos de uma ou outra peça prática. Quando você vai fazer peça prática, você lê um determinado termo, uma data, ou sei lá, algo que te faça presumir que a peça a ser redigida é uma e não outra. Existem sinais dados pelo caso concreto de qual vai ser a peça. Então, o aluno ele já tem que escutar os sinais que estão vindo do caso concreto. O primeiro ponto que você tem que ter em mente é o seguinte, qual é o crime que foi praticado? Teve crime praticado aqui? Identificar o crime vai te ajudar a saber o seguinte, qual é a pena? Para saber qual é o procedimento adequado. Esse crime é um crime que está no rol de crimes hediondos? Ou esse crime é um crime que está no rol de prisão temporária? Também é um detalhe que você precisa ter em mente. Já para, por exemplo, pensar, olha, pode ser temporária ou preventiva. Mas esse crime aqui não está no rol de temporária, então vai ser preventiva. Outro ponto que você precisa ter em mente é em que fase se encontra o procedimento, em que fase se encontra a investigação. Acabou de acontecer o crime? Você foi a primeira pessoa a tomar conhecimento do crime? Não, o crime já está sendo investigado há algum tempo, já existe inquérito instaurado. Perceberam? Essa fase vai te ajudar a identificar, por exemplo, se a peça cabível é uma temporária, se a peça cabível é uma preventiva. Se você tiver dúvidas entre elas. Ou as cautelares probatórias que podem ser requeridas também vão depender do momento que esse procedimento se encontra, que a investigação se encontra. Outro ponto é o seguinte, o caso concreto ele diz para você que a pessoa que é suspeita de praticar o crime, ela é um perigo para a sociedade, estando solta? Ou o caso concreto traz para você que existem bens, existem coisas que podem se perder no decorrer da investigação? Perceberam? A questão toda é, você precisa se ater a detalhes, e esses detalhes vocês precisam anotar, rascunhar. Mas prestem atenção, não é para fazer logo um rascunho completo da peça que vocês vão redigir. Antes de começar a redigir a peça, identificou, por exemplo, qual é a justiça? Federal, estadual? Ou onde aconteceu o crime? Quem é o juiz competente? Já prepara lá o endereçamento, já deixa lá identificado. Qualificação. Já bota lá, olha, delegado de polícia, órgão, origem, de onde ele vem, onde ele está localizado, lotado. Nome em iuris da peça que você vai redigir. Identificou a peça, já bota o nome em iuris da peça. E logo em seguida você já vai começar a pontuar quais são os fatos que merecem estar na sua peça. Então, faça uma breve exposição dos fatos, pontuando esses fatos no seu rascunho. Depois disso, você vai fazer a fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica você não vai fazer de forma exaustiva também aqui. Pontue. Qual é a lei que rege? Quais são os artigos que podem ser aplicados aqui? Qual é o procedimento que vai ser aplicado e por quê? Qual é a fundamentação jurídica para esse procedimento ser aplicado? Tudo isso você precisa analisar. No final, o pedido, lembre-se, se tiver mais de um pedido a ser feito, coloque todos os pedidos. Vai lembrando, né, à medida que você vai lendo e pontuando quais os pedidos você vai precisar fazer. Já fiz minha peça? Não, você pontuou. Leia de novo o caso e veja se não existem outros elementos que de repente você não pontuou ali no seu rascunho, na sua estrutura, no seu esqueleto que você montou, e comece agora a pontuar de novo. Terminou isso? Vai para a sua peça e começa a redigir. Nunca comece a redigir a peça de cara. Nunca. Espero que tenham sido úteis as dicas que eu trouxe para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixem outras perguntas, deixem dúvidas para outros vídeos que eu possa fazer para vocês. Beleza, galera? Um grande abraço. Fiquem com Deus.